fala para mim como é que você está se sentindo emocionalmente. E fique à vontade, tá? É um momento seu, tá bom? Vontade para você abrir seu coração. Você tá, o que que você tá a sua vida emocional? Eu sou muito chorona, né? Qualquer coisinha eu choro, né? É, tem algumas coisas que eu chego a sentir dor, às vezes eu não quero nem lembrar, tenho me sentido triste, não tenho me sentido nada bem. É, quando você fala algumas coisas que você tem sentido hoje, você está falando de coisas que aconteceram no seu passado, né? Sim, Falar sobre isso? É só se você quiser. eu assim, eu tenho um passado muito difícil de falar que dói, né? Eu sempre vivi num lar de muitas brigas. Meu pai, ele era alcoólatra, ele estava em casa, ele estava bem com a minha mãe, quando ele saía, quando ele chegava, ele já chegava bêbado, quebrando as coisas, rebatendo na minha mãe. Então, isso tudo eu cresci, né, vendo. E eu e meus irmãos, a gente sempre sofreu muito, até mesmo com a alimentação, a gente nunca teve, né, uma alimentação boa. E meu pai, ele levava muito homem para dentro de casa, da minha casa, né? Era aquele domingo que ia à feira, comprava caranguejo. Aí quando minha mãe ia ver, minha mãe, ele levava um monte de homem. E esse momento era muito difícil para mim, para minha irmã, porque um dos amigos deles começou a abusar de mim e da minha irmã. Só que isso ficou muito tempo. Toda vez que ele ia lá, ele abusava de mim, e da minha irmã. E quando a gente foi falar, quando a gente foi falar para minha mãe falou com meu pai, e foi muito difícil. Foi uma brigalhada, e meu pai bateu mais na minha mãe. Aí minha mãe falou que não queria mais ninguém em casa, mas não acreditou muito, né? A gente era muito nova, saiu de casa por causa disso, e foi muito difícil. Qual era a sua idade, mais ou menos? 9 para 10 anos. E depois eu tive uma vida muito difícil, né? Sempre tomei conta de criança, com 12 anos eu já tomava conta de criancinha, doida para sair de casa, porque era a casa da minha mãe começou a trabalhar, deixava a gente em casa sozinha, porque ela tinha que trazer, né, alguma coisa para dentro de casa para a gente se alimentar. E foi tudo muito difícil. Às vezes a gente acha que, assim, a separação da minha mãe e do meu pai foi por causa de mim e da minha irmã, porque foi por a gente abrir a boca, né? Ele saiu de casa, deixou a gente sem nada, e tudo isso por causa que eu e minha irmã fomos falar, né? Só que maldade
pior do que a maldade. Vocês são vítimas, estão achando que vocês são culpados. Eu já conheço um pouco da sua história, a gente já conversou antes, né, mas a gente está registrando isso aqui. Quero te agradecer muito a sua coragem. É importante que você saiba que o fato de você estar falando isso, ajudando outras pessoas que passaram pela mesma situação, a procurar ajuda, né? Aguardando isso, porque essas coisas não se resolvem sozinhas. Só para resumir, né? Então você passa por uma infância, muita necessidade física, de abuso, violência dos pais, abuso sexual por parte de amigos dos seus pais, inclusive com consentimento deles, né? Basicamente, consentimento não da mãe, né? Mas do pai, me parece que é isso. Ele não acreditava, Meu pai não acreditou que não o acreditou. colega dele faria uma coisa dessa. Então A minha faltou, mãe não. faltou proteção, né? Não foi protegida e ainda se sentindo culpada da separação deles. Primeiro capítulo. Agora vamos falar um pouco, passou disso aí. Você tem agora a sua vida de 2 casamentos, não é isso? Eu tive. Eu, eu sempre quis sair de casa. Eu nunca fui feliz dentro da minha casa. Eu queria sair da minha casa, eu queria ir embora do lugar onde eu sempre sofri. E eu com 15 anos, eu com 14 anos, eu comecei a namorar o pai dos meus filhos e eu fiquei com ele bastante tempo. Eu tive minha primeira filha com 15 anos, né? Eu comecei a ficar com o pai delas, eu fiquei grávida, ele me tirou de casa, minha mãe me botou para fora de casa, jogou minha roupa toda no quintal. Ele foi lá, catou tudo, me levou para casa da mãe dele. Aí depois de 15 dias ele alugou uma casa para mim. Aí eu tive minha primeira filha, fui feliz, eu era muito feliz com o pai delas. Aí depois eu, em troca de remédios, muitos anos, né? Agora tudo é mais fácil. Aí eu fiquei grávida. A minha primeira filha com 5 meses, eu fiquei grávida da outra. Mas ele era um homem muito bom para mim. O pai dos meus filhos era muito bom para mim. Aí eu fiquei com ele. Aí quando eu estava com 20 anos, eu perdi ele em acidente de carro. Ele teve um acidente, eu estava grávida do meu filho. Eu estava com 4 meses de gravidez do meu filho, eu perdi o pai dele. E minha vida acabou, porque eu tive que voltar para casa da minha mãe, com 2 filhos pequenos, um na barriga, né? E aí acabou minha vida. Começou o sofrimento de novo na casa dos outros. E quando meu filho nasceu, eu, ele com 1 mês eu arrumei um trabalho para mim. E eu tinha que ir trabalhar, meu peito ficava cheio de leite, e eu ia no banheiro correndo, tirava leite e voltava para trabalhar, jogava aquele leite tudo fora, porque eu tinha que sustentar meus filhos. Eu estava na casa da minha mãe, mas eu tinha que dar ajuda aos meus filhos. E depois disso eu fiquei trabalhando. Quando eu chegava em casa, alimentava meus filhos, né? Minha mãe sempre junto comigo. Aí depois eu conheci uma pessoa, depois de um ano. Eu estava muito sensível. Aí veio o rapaz, obreiro da casa do Senhor, e eu assim, ele me convidava para ir na igreja. Eu achei que eu tinha achado meu príncipe encantado.
Eu era nova, mas eu tinha 3 filhos. E eu, assim, quando apareceu alguém para querer me assumir com 3 filhos, eu achei que era tudo. Fiquei com essa pessoa, casei com essa pessoa, tudo isso um tempo, né? Casei com essa pessoa e depois de 3 meses casada, minha vida virou um inferno. Eu era espancada, eu era traída, eu era humilhada, isso tudo perto dos meus filhos. Eu era acorrentada em casa. Eu tenho marcas na cabeça de 15 pontos, eu tenho o braço quebrado, eu tenho o braço queimado, e eu sofri 14 anos com essa pessoa. 14 anos até me libertar. Muitas das vezes as pessoas falam, como que você ficou tanto tempo? Eu tinha medo. Ele, ele era evangélico, mas depois ele se afastou, começou a trabalhar com caça-níquel, a trabalhar com bicheiro, ele andava armado, né? Então eu comecei a ficar com medo dele. Eu perdi muito tempo da minha vida com ele porque eu tinha medo. Eu tinha medo e depois eu consegui me libertar, mas foi tudo muito difícil. Ele já me jogou na rua de madrugada, me espancava. Quase todo dia eu era espancada. Ele me trancava em casa, era muito difícil. E são coisas que doem muito. Às vezes as pessoas me veem na rua, falam que eu estou bem, que eu estou bonita, mas só Deus sabe por dentro. E tem dia que eu choro muito. Tem dia que eu choro, choro, e depois eu vou dormir. Vou dormir aliviada, mas a dor, quando vem a lembrança, é muito difícil. Meu pai bateu na minha mãe. De 0 a 10, quão doloroso foi você ver isso? Ai, 10, 10. Dói muito, dói muito. A gente é meu irmão. A gente corria pro quarto, a gente tentava ajudar ela, mas a gente não conseguia. Minha mãe sofreu muito com meu pai. Sua mãe está viva? Foi? Mãe está viva? Não, E seu pai? não. Vai fazer um ano ainda que eu perdi minha mãe. E é tão estranho, porque eu nem lembro quando meu pai morreu. Eu não lembro a data que foi meu pai morreu. Eu sei que tem 28 anos. 20, 31 anos que meu pai morreu. Mas a data, eu não lembro nem direito aonde que ele foi enterrado. E é tão estranho, porque era meu pai. E eu amava ele. Só que assim, as coisas que ele fazia com a minha mãe arrumava a casa, fazia tudo direitinho, daqui a pouco ele vinha da rua, puxava o cabelo dela, batia ela, quebrava as coisas. E a gente, não só eu, mas meu irmão, a gente sofreu muito. Aí vinha minha avó para separar, vinha vizinho. E a nossa infância foi isso, foi isso. Eu não sei falar uma coisa boa. Eu saí com meus pais, que eu sentei numa praça com meus pais. Eu não sei o que que é isso.
Eu não sei o que que meu pai e mamãe me levar na escola, eu não sei nada disso. Eu não sei. O que que você achou? Como é que você está? Eu quero saber como é que você vai estar saindo daqui agora. Quando está muito ferida, Ai, estou tranquilo. eu tô muito ferida, mas eu tô me sentindo aliviada. Até agora eu tô vendo aqui, quando a gente ia na Praça Zé Garoto, ele gostava muito de levar as crianças na Praça Zé Garoto. Só para a gente encerrar, a gente passou por momentos muito ruins, sofridos. Como é que você está saindo? Como é que a gente está terminando aqui? Ah, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo aliviada. Parece que saiu um peso das minhas costas. Eu tô me sentindo muito aliviada.